Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. JPPA11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a quase R$ 82,00, R$ 81,75. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, quase 15%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,84, ou seja, 16% de desconto. E é um fundo que negocia com a baixa liquidez, negociando atualmente uma média de 279 mil por dia. E vem de uma variação negativa de menos 2% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Lá nos idos de 2019, o mercado estava eufórico, principalmente no final do ano. E aí, muitos fundos estavam sendo negociados bem mais caro do que, teoricamente, os fundos valiam. Esse fundo, por exemplo, que é um fundo de base R$ 100, e geralmente fundos de papel valem o seu valor patrimonial, esse fundo chegou a ser negociado ali na casa de R$ 115. Durante a situação pandêmica, em março de 2020, as suas cotações caíram para algo na casa de R$ 93, R$ 94. O fundo se recupera e aí durante os idos de 2021, ele fica ali lateralizado próximo a R$ 100. Durante o ano de 2022, as cotações do fundo sobem, chegando a quase R$ 110. Mas, na virada de 2022 para 2023, as cotas do fundo caem novamente, próximo a R$ 90, voltando à normalidade ali próximo dos 100, isso mais ou menos em meados de 2023, e de lá para cá o fundo entra numa decrescente e atualmente ele está lateralizado aí próximo dessa quantia de R$ 82. Continuando aqui no site, a gente vê informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. É um fundo para investidores geral, de títulos e valores imobiliários, é um fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse fundo conta atualmente com mais de 7.700 cotistas. A gente vai ver dentro do relatório gerencial que vem caindo o número de cotistas do fundo. Eles têm 904 mil cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 96 e tem um valor de mercado de 87 milhões. E o último dividendo anunciado pelo fundo foi de R$ 1. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, em especial o Dividend Yield. E aí, a gente observa que, lá nos idos de 2022, quando o fundo começou a ter um aumento nas suas cotações, foi quando o Dividend Yield do fundo deu uma disparada. E aí, depois que agora o fundo teve essas quedas, né, o Dividend Yield está um pouco mais normalizado. Atualmente, o Dividend Yield do fundo, que chegou próximo a 1%, hoje está na casa ali de 1,2%. É o que o mercado está exigindo em razão do risco do fundo. Mais abaixo aqui a gente vê sobre o dividendo nominal. E de novo, a gente vê uma alta no dividendo entregue pelo fundo. Durante alguns meses ele entregou ali próximo de R$ 2,00 e mais de R$ 1,50 de entrega. Neste período aqui estava tendo uma inflação demasiadamente alta aqui no Brasil. E aí esse fundo se aproveitou disso e fez entregas bem extraordinárias. Atualmente, o dividendo do fundo assentou-se em R$ 1,00. Então, o mercado não quer receber só 1% de dividendo desse fundo. Com isso, para que o dividendo fique minimamente atrativo, o mercado derruba a cotação para que o Dividend Yield seja algo aceitável. Continuando aqui no site, a gente vê as entregas do fundo. Então, no dia 30 de setembro, o fundo anunciou, pagou no dia 14 do 10 essa quantia de R$ 1,00. Mas, como eu gravo os vídeos com antecedência, esse vídeo vai ao ar já em novembro. Então, seguramente o fundo já vai ter anunciado ali o dividendo no último dia útil de outubro para ser pago em novembro. Pelo que eu vi do relatório, acredito eu que ele consiga manter esse R$ 1,00 com facilidade caso eles queiram. Mesmo que o fundo tenha um resultado menor, ele gerou um resultado muito alto no último mês e ele não entregou, ele fez caixa, tá? Então, mesmo que venha um resultado muito aquém, e a gente observa que o fundo vem meio que linearizando as suas entregas, né? Então, nesse sentido, acredito eu que no próximo dividendo e até no próximo, né, para novembro e dezembro, o fundo consiga manter minimamente esse R$ 1,00 aí. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. O fundo vinha com rentabilidade muito alta, inclusive superando em muito o CDI, e recentemente essa rentabilidade caiu. Então, desde que o fundo veio ao mercado aqui, ó, a rentabilidade do fundo está em 37%,
abaixo do CDI 47, acima do IPCA, que é a inflação 33, muito acima do IFIX, que é 9, e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, também 49%. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito do fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso Pix é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, muito versátil e ajuda demais aí no nosso controle. Comprando essa planilha, ela vai te ajudar a organizar seus ativos, ela vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Compre porque você adquirir, você paga uma única vez e depois você tem o produto aí para o resto da vida. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, são bem baratinhos, com conteúdo bem interessante. Adquira porque comprando é uma forma de apoio financeiro ao canal. Esse vídeo foi uma sugestão do inscrito que falou assim, divagante nobre, né? Falou o seguinte, tá no tempo de falar de novo desse fundo aqui, ó. Já está em R$ 82,00, então ele pediu pra gente atualizar um vídeo que tinha falado aqui do JPPA antigo. Então tá aqui o pedido sendo atendido, né? Vocês que não são inscritos, demora um pouco mais, a gente dá preferência para atender os pedidos de membros ou de inscritos. Gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros do canal. O Edilson, que renovou o clube de membros, é um membro bem antigo aí do canal. O Anderson também é um membro bem antigo. E o Wesley, muito obrigado a todos vocês que renovam o clube de membros ou que se tornam membros. Vocês aí são imprescindíveis para o canal e vocês carregam o canal nas costas. Obrigado de coração por todo o apoio. Então, pessoal, se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma ajuda numa estruturação de carteiras, manda uma mensagem para o nosso e-mail, para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o racional por trás dos nossos investimentos, a nossa maneira de investir. Nós estamos estudando para tirar uma certificação. Após, a gente vai poder também fazer indicação de ativos. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial, o relatório mais recente entregue aí pelo fundo, e o que a gente consegue observar. Aqui a gente vê algumas informações do fundo, o benchmark que eles pretendem alcançar, a média do IMAB aí acrescida de 0,5% ao ano. O fundo aí tem uma taxa de 1,05% de gestão e 20% acima do benchmark aí eles recebem de performance. Continuando no relatório, aqui a gente vê alguns dados, né, recentes. Então aqui, o fundo entregou R$1 de rendimento, está dando um acumulado de 14% ao ano. Nesse mês aqui agora, atualmente, eles conseguiram juntar 55 centavos de reserva. E aqui eles mostram como que estava o resumo da carteira, na data de fechamento do relatório. Eles estavam com 93% alocado em CRIs e 7% aí em caixa. Os CRIs, a maior parte deles são indexados ao IPCA. Então, se o IPCA começar a subir como está previsto, já tem algumas previsões de alta grande do IPCA, esse fundo tende a voltar a performar e entregar um rendimento bem maior. Então, o fundo ele é mais afetado aí pelo IPCA, 72%, 23% ao CDI, com essa volta da alta da Selic também impacta positivamente o fundo, e 5% ao IGPM, que é outro que eu acredito que em algum momento vai haver disparada do IGPM, assim como a inflação, e caso isso ocorra, o fundo também é afetado, mas de forma bem menor. Então aqui ele fala que ele teve um resultado de 1,53 e entregou R$1 e a reserva agora aumentou para 55 centavos. Aqui eles continuam. Devido ao fechamento contábil ter sido no dia 27 de setembro, quase 7 centavos aqui não foram reconhecidos dentro do mês de setembro. O recebimento foi realizado entre os dias 28 e 30 de setembro. Com isso, esse valor será reconhecido no fechamento de outubro. Então, tem também, além de todos esses pontos aí, mais quase 7 centavos aí para entrar de resultado para o fundo, né? Ou seja, é o que eu falei. Na minha opinião, o fundo está bem tranquilo. Aqui eles mostram uma compra recente que eles se posicionaram, tá? O que acontece, gente? O fundo compra uma dívida. Em algum momento, essa dívida começa a ser paga. E aí volta dinheiro para o caixa do fundo. Quando ele tem recurso suficiente, ele pega parte desse dinheiro do caixa e vai comprando mais ativos de novo. Então, atualmente aqui, ó, eles fizeram a compra desse CRI GPCI. Eles compraram 100 milhões desse CRI.
O duration de 2,6 anos, isso aqui me agrada, um duration baixo. Eles pegaram a taxa de IPCA mais 10, não é barato, né? E é uma dívida com certas garantias. A principal para mim, que isso me agrada, ó, alienação fiduciária de imóveis. Então tá aqui o projeto, né? Projeto preliminar que eles pretendem fazer. Então tem o imóvel dado como garantia, cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de cota do empreendimento, né? O SPE, fundo de despesa, fundo de reserva, aval dos sócios. Mas o principal, né, que eu vejo como positivo é essa questão do próprio imóvel ser dado como garantia. Aqui ele fala principais atualizações. Outro ponto positivo, ó. O Carvalho Hosken, no dia 7/10, o fundo recebeu 160 mil, correspondente a 17 centavos por cota. Então, ó, olha o tanto de dinheiro que esse fundo está acumulando. Pode ser que lá em dezembro, novembro para pagar em dezembro, ou em dezembro para pagar em janeiro, pode ser que esse fundo faça uma entrega bem extraordinária aí. Pode ser, tá? Porque, ó, mais quase 18 centavos que o fundo aí vai receber, ó. Ele recebeu. Referente, ó, quitação de juros e multas que estavam em atraso. Esse Carvalho Hosken está na carteira de vários fundos aí. Então, mais um ponto aí que pode ser positivo para o fundo. Olha o tanto de pontos aí que o fundo ou recebeu ou está para receber. Mais alguns valores, né? Aqui ele fala sobre a DRE do Fundo Demonstrativo de Resultado de Exercício. Em setembro, o fundo recebeu 1.488.000. A imensa maioria disso aqui adveio por meio de CRIs, ó, 1.244, sendo que giro dos CRIs geraram 200 mil. E dinheiro parado em caixa gerou ali 40 mil. Eu acho um ponto ruim do relatório é que eles não têm outros meses para a gente fazer os comparativos, seria bacana se tivesse. No mês aqui as despesas foram de 103 mil, sendo que o que nos interessa aqui, ó, esses 87 mil, que vai para o bolso da gestão. Aqui eles não trazem nada para dizer sobre taxa de performance, né? Então a gente vai considerar somente esse valor. Contudo, nós vamos fazer o cálculo baseado aqui nos últimos 12 meses. Então nos últimos 12 meses foi para o bolso da gestão 993 mil, e o fundo apurou de receitas 12.527. Então vamos ver se na prática isso é uma despesa alta ou baixa. 993 mil, esse valor aqui vezes 100, dividido por 12.527.000. Então a gente observa o seguinte, que está dando ali 7,92%. Então para mim é uma taxa bem interessante, né? Aqui ele mostra a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses. Então nos últimos 12 meses, tanto a cota do fundo aqui, ó, a cota do fundo a mercado, que é essa cinza. A cota do fundo patrimonial, que essa é menos importante. E o IMAB, o fundo conseguiu bater tudo isso. Nos últimos 12 meses, o fundo supera o CDI com facilidade. E aqui a gente vê como que o fundo estava entregando seus resultados. Ó. A barra azul é o quanto o fundo gerou de resultado. E a barra vermelha é o que ele realmente distribuiu. Então, por alguns meses, você vê que ele distribui bem assim, em linha com o que ele recebe. Às vezes ele faz um pouco de reserva, às vezes ele tem um resultado menor e distribui um pouco acima. E que nos últimos meses ele vinha distribuindo bem em linha do que ele estava recebendo. E aí, em setembro, ele teve um resultado bem extraordinário aí. Então, essa reserva grande que ele fez, isso aqui pode ocasionar com que o fundo aí consiga manter esse patamar de R$1, mesmo em momentos de dificuldade. E como futuramente eu acho que o fundo vai começar a receitar um pouco mais, né? Então, acredito que para 3, 4 meses, pode ser que esse fundo comece a ter uma entrega um pouco maior. A gente vê que o dividend yield do fundo vem subindo e essa alta no dividend yield aqui é principalmente em razão seguinte, a gente vê que o dividendo está lateralizado. Então, como a cotação vem caindo, o dividend yield sobe. Então, essa alta que a gente vê recente é mais em consequência das quedas das cotas do que realmente por uma melhoria no dividendo entregue. No mercado secundário, a gente vê que o volume está mais ou menos em linha com meses anteriores, né? Nesse último mês que ele teve uma certa queda de 5 milhões que vinha para quase 4 milhões. Agora, o número de cotistas que quase atingiu 10 mil, atualmente está em 7.800. Então, vem numa queda aí. Infelizmente, o fundo não está conseguindo manter a quantidade de cotistas dele. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós, e aí? Você conhecia esse fundo? Conhece? Você teria? Você está preocupado com as quedas recentes? Você acha que é algo problemático? Que os fundos, entre aspas, tá? Eles vão falir? Eles vão se depreciar? Eles vão acabar? Ou você está enxergando essas quedas aí como oportunidade? Eu,
particularmente, tanto para minha carteira pública quanto para minha carteira fechada, continuo comprando sempre com frequência. Apesar de ter medo, se eu disser que a gente não está com medo é mentira, né? Que a gente continua com medo, mas para mim, essas quedas eu vejo como oportunidade. Eu consigo comprar mais cotas com a mesma quantidade de valor, ou o meu yield on cost, o meu preço pessoal acaba sendo melhor, né? O meu dividendo pessoal, minha rentabilidade acaba sendo maior. Então eu estou comprando, mesmo com medo a gente compra, por quê? São nesses momentos de crise, entre aspas, quando tem sangue na rua, que é quando você encontra as melhores oportunidades. Lá no futuro, quando você olhar para trás, você vê que poderia ter comprado a preços baixos, né? Agora que passou, que a gente viu que tudo passou, mas quem lá na pandemia estava comprando, imagina o medo que era de se comprar na pandemia, durante a crise lá dos caminhoneiros, durante o impeachment da Dilma, foram todos momentos aí recentes que trouxeram conturbação para o mercado. Mas depois de um certo tempo, você olha para trás, no gráfico você nem percebe mais que isso foi algo tão assim. Então, aproveite esses momentos atuais, mesmo com medo, continue comprando. Lógico que não compre qualquer coisa, né? Olhe para sua carteira, ativos que você já estudou, que você teria, pode ser sim uma oportunidade de você continuar se posicionando no ativo. Então, pense nesse sentido, tá? As minhas impressões a respeito desse fundo. Esse é um fundo que na época eu estudei para tê-lo. Eu acho interessante a gestora, tá? É um fundo que eu gosto, eu acho interessante o quanto o fundo consegue ter de resultado aí, mas por questões de gosto pessoal eu acabei optando por não tê-lo. Eu fiz uma troca, eu tirei, eu não vou mais investir no VSLH nem no HCTR, são fundos que eu não quero mais ter. Então, com essas opções aí de troca, eu acabei colocando no meu portfólio o AFHI e o IRIM. Mas esse fundo aqui estava no meu radar e é um fundo que eu cogitei em trazer para o meu portfólio. Acho que é um fundo que não está livre de ter problemas nele, mas eu vou mostrar alguns pontos de risco lá que me chamam a atenção hoje, pelo que a gente vê no mercado aí. Mas entendendo esses riscos, eu acho que seja um fundo investível sim, dentro de um limite de exposição e coisas nesse sentido. Então não tenho interesse de ter, mas é um fundo que nos meus critérios dá para se ter sim. Eu vou só falar os pontos de atenção que tem que se observar já já. O fato de eu estar falando isso sobre esse fundo não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Não comprem ou vendam um ativo porque alguém falou mal aí no mercado, principalmente nesses momentos de queda. Tem muito linguarudo aí que ao invés de ajudar fica pondo pânico e medo aí nos investidores. Tomem as decisões por si mesmos. Vejam se isso é racional e se tem sentido para vocês. Eu espero que o nosso canal ajude de alguma maneira vocês aí de forma educativa. Gostaria de solicitar aqui, de falar novamente, né? Ajude-nos a chegar aos 20 mil inscritos. A gente queria chegar aos 17.900, chegamos. E agora a gente quer tentar chegar aos 18, 19, 20 mil. Então se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais aí estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você quiser uma ajuda para uma consultoria, né, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso Instagram ou no nosso e-mail que a gente pode tentar te ajudar de alguma maneira. Voltamos ao relatório gerencial. Então aqui agora a gente vai ver o que já tinha dito lá em cima, né? A composição do portfólio, 93% CRI, 7% aí parado em caixa. E ele tem aí estratégias corporativo, 57%, build to suit, 40% e pulverizado, 3%. Ele também tem alguns segmentos interessantes, ó, sendo que a parte, ó, 31% incorporação, varejo 30%, transportes 4%, loteamento, que teoricamente seria a parte mais arriscada ali, 17%. Os seus indexadores aí das suas dívidas, como a gente já tinha visto também antecipadamente, ó, 72% do seu portfólio é IPCA mais 9,8%. Ele tem ali 23% a CDI mais 5%, e ele tem ali 5% a IGPM mais 8%. São taxas também bem interessantes. Aqui a gente vê as concentrações, e esse é um ponto de atenção. Para mim, todo fundo deveria fazer isso aqui, ó. Trazer uma página onde tem as maiores posições do fundo. Então, qual que é a maior posição do fundo? E isso sim é um risco, tá bom? Esse DESCO aqui representa 11,2% do portfólio. Esse outro aqui, que é o Celeste, representa 10,8%. Ou seja, essas posições aqui
Ainda mais do que a gente tem visto recentemente aí no mercado desesperado quando tem alguma problemática, né? Apesar de eu achar que 10, 11% está na normalidade, mas quando dá inadimplência o pessoal fica louco. Então hoje eu acho que seria mais seguro ter posições de 7, 8% para baixo. Então o ponto de atenção é, se você se posicionar nesse ativo, saiba que ele tem 2 devedores aqui que tem uma certa exposição. Então se der algum problema aqui, pode ser que dê algum, né? Outro ponto, o que a gente tem visto, nada garante que esses devedores aqui, ó, não sejam algum do mesmo grupo econômico, tá? Então cuidado com isso, porque se for do mesmo grupo econômico, depois pode dar a mesma problemática que deu lá no HCTR, DEVA, né? Que vários lá, apesar de nomes diferentes, eram do mesmo grupo econômico. E aí a gente vê aquele caso da Carvalho Hosken, que ele sequer está entre as principais posições aqui, né? Tá aqui dentro de outros, é algo que é ínfimo para o fundo. Continuando, ele traz sobre o LTV médio da carteira, sobre o vencimento das suas dívidas, e ele traz uma separação também que eu acho bem bacana para organizar. O que está dentro da tese de Build to Suit aqui, ó? Build to Suit a gente tem esses ativos. Então, o Desco com 11,2% e Celeste aqui, ó, são 2 tranches, ó, que dá ali 7,9 mais 2,9. Então, daqueles outros 10 ponto alguma coisa por cento, são as principais posições do fundo. Na posição aqui de CRIs corporativos, a maior posição, ele vai ter ali 4, 6%, é bem mais pulverizado, né? E o Carvalho Hosken com 1% da posição do fundo. Não é nada tão agressivo assim, mas quando deu problema nesse Carvalho Hosken, o mercado ficou totalmente desesperado. E no que é crédito pulverizado, ó, posições também bem pequenas aí. Parado em caixa quase 7,4% do portfólio. Mais abaixo ele traz sobre rating, que eu sempre desconsidero isso aqui, eu não ligo muito para rating. E continuando no relatório aqui, a gente vê os ativos propriamente ditos. Essa, para mim, é uma das partes mais importantes do relatório. Eu sugiro que, se você quiser se posicionar no fundo, venha aqui no final do relatório e leia. CRI pulverizado Colorado. Esse CRI tem dívidas Pernambuco, Sergipe, Paraíba, Alagoas, ó, são residenciais, são loteamentos. Quais foram as garantias dessa dívida, desse dinheiro que foi emprestado? Alienação fiduciária de cotas da SPE, cessão fiduciária de direito creditório, fiança dos acionistas, fundo de reserva, ou seja, para mim, não gosto desse tipo de garantia. Ainda mais aqui que são loteamentos, para mim seria importantíssimo se o próprio imóvel fosse dado como garantia, tá? Porque se der alguma merda, você consegue reaver o seu dinheiro com certa facilidade, ó. Qual que é o outro garantia aqui, ó, outra dívida? É um CRI pulverizado Coqueiros. Então aqui, ó, fica em Barreto, São Paulo, é residencial, loteamentos residenciais. Aqui sim, ó, alienação fiduciária dos lotes. Então os lotes foram dados como garantia. Isso aqui para mim é muito sólido, ó. A cessão fiduciária dos créditos, fundo de contingência, fundo de reserva. Próximo CRI aqui, e vai ser o último, tá? Sugiro que você faça isso com um por um dos devedores para você entender minimamente, ó. Esse CRI Sanremo fica lá em Curitiba, é um residencial. Um imóvel foi dado como garantia na razão de 200%, ou seja, tá? Se o fundo tiver emprestado aqui 5 milhões aqui, ele tem 10 milhões de um imóvel dado como garantia. Então, eu vejo como uma garantia muito interessante, tá? Cessão fiduciária da carteira, aval e fiança, fundo de liquidez. Então, assim, tem várias garantias que foram dadas. Eu sugiro que você faça com um por um dos devedores do fundo, para você entender minimamente em que você está investindo o seu dinheiro aí, para que você fique um pouco mais despreocupado. Quando se fala em problema de inadimplência no mercado, o pessoal fica louco, como se deu problema de inadimplência já tivesse tudo ido para o saco, né? Mas o fundo vai tentar recuperar o crédito, às vezes recupera até mais do que ele tinha de dívida aí e tudo. Então, e outra coisa, quando você aluga um imóvel, você tem que ter na sua cabeça que em algum momento o inquilino pode não pagar o aluguel e que em algum momento o imóvel pode ficar vago. Qual que é o risco quando você empresta dinheiro? Ora, em algum momento a pessoa pode não te pagar. E aí ele pode ficar inadimplente ou pode, literalmente, entre aspas, dar o cano. Mas aí o fundo, ele tem algumas garantias por trás que ele vai tentar executar e tentar receber. Então, de um todo, não é porque deu problema que você perdeu tudo aquilo, já era, não tem mais o que ser feito, entende? Então, eu vejo que muitas das vezes o mercado fica demasiadamente preocupado. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira.
Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking